Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero dizer que resolvi fazer esta intervenção. Mas quero dizer que eu faço sob protesto, porque acho indecente que delegados eleitos não estejam no Congresso até ao fim e que a esta hora da noite metade da sala não esteja aqui dentro. Porque, afinal de contas, toda a gente fala de militantes de base, dos militantes das secções, esta é a nossa hora e parece que afinal ninguém está aqui para nos ouvir. E além disso, também estou aqui por respeito ao Presidente do Partido, ao Seu Secretário-Geral e a todas as pessoas que aguentaram até este tempo. Caro Sr. Presidente da Mesa do Congresso, o Sr. Vice-Presidente, caro Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição, caro Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, caros delegados e delegadas, minhas senhoras e meus senhores. O PSD, pela mão de Passos Coelho, livrou-nos da bancarrota socialista originada por 13 anos quase ininterruptos de governos do PS. Portugal foi caso único no mundo porque em apenas 4 anos conseguiu ultrapassar uma bancarrota com as características que tivemos. Claro que nem tudo correu bem, mas o balanço é claramente positivo para Portugal. Quem dera a países como o Brasil, a Grécia, a Argentina e outros, com crises sem fim à vista, tivessem tido um Passos Coelho a governar. Há muito que as respectivas crises tinham sido ultrapassadas e durado muito menos tempo. Passos Coelho tem, assim, o seu lugar na história de Portugal contemporâneo e todos nós nos orgulhamos disso e sabemos todos que ainda tem muito a dar a Portugal e ao mundo. É um legado e uma herança que Rui Rio, do qual fui convicto apoiante em Braga, tem para continuar, com outro estilo e também com outras prioridades e outras políticas. Portugal precisa de reformar a despesa pública, reformar o Estado e as suas instituições, de ter investimento público seletivo, orientar o investimento público e privado para os locais do país que ele precisa, ao contrário de, por exemplo, e como bem falou Rui Rio, do investimento da Google. Estas são as prioridades absolutas para Portugal e pelas quais o PSD, como partido de governo e reformista, deve lutar. Não posso deixar também de focar um aspecto que me parece muito importante na vida política e que muitas vezes é descurado, quer quando estamos no governo, quer quando estamos na oposição. Tem a ver com a nossa comunicação, com a comunicação do PSD e do governo do PSD aos portugueses. Fazer política é principalmente comunicar, e sem correta comunicação não há política de qualidade. É importante sabermos explicar claramente as nossas medidas e as nossas políticas. Por outro lado, é importante impedir que determinadas mentiras, sob a forma de notícias, ganhem dimensão na opinião pública se não correspondem à verdade. Tomemos 2 exemplos. A ideia que o nosso anterior Primeiro-Ministro incentivaria a migração e que queria ir mais longe do que a Troika nos sacrifícios aos portugueses. Nada mais falso. No entanto, esta ideia foi muito pouco combatida, se bem que nada combatida durante o tempo do nosso governo. E claro que uma mentira repetida muitas vezes na opinião pública continua sempre a ser mentira, mas deixa na mente a maioria das pessoas que são menos avisadas que pode ser verdade. E é um custo político enorme se essas falsidades não são combatidas no tempo político certo. E, embora seja do domínio da futurologia, eu estou convencido que essa atitude foi um dos fatores pelos quais não tivemos a maioria absoluta. Este e o anterior governo do PS nisso dá-nos lições. Quando sai nas rádios uma notícia desfavorável ao governo socialista, é logo desmentida e contra-atacada no próprio dia. E esse domínio na comunicação social explica alguma da longevidade a mais dos governos socialistas. E foco isto aqui porquê, meus caros companheiros? Porque acho que temos que mudar neste aspecto e porque me parece que o Rui Rio, que eu pedi a atenção já agora, Sr. Presidente, se desse licença. Sr. Presidente, já agora, obrigado. E foco isto aqui porquê, meus caros companheiros? Porque acho que temos que mudar neste aspecto e porque me parece que o Rui Rio tem a mesma propensão para não pensar neste tipo de problema que aqui trago. Claro que não quero dar lições, longe disso, a quem ganhou 3 vezes o Porto e foi um magnífico Presidente da Câmara. E que acaba de ganhar a presença do partido, também com o meu apoio e empenho. No entanto, parece-me que é um problema grave e que nós temos que pensar e repensar quando estamos no poder e também quando estamos na oposição. Outro aspecto que me parece importante o partido encarar de frente tem a ver com o definimento da nossa população. Ainda recentemente um estudo, baseado em dados do INE, concluía que em 2017 houve mais de 24 mil mortes do que nascimentos e que em 2080 só existirão apenas 7 milhões de portugueses. Isto é uma crise gravíssima para o nosso país, crise que avança lentamente, sem ruído, sem quase se notar agora, mas que tem consequências avassaladoras para a nossa nação. E a resolução deste problema tem de ser uma bandeira contínua do PSD. Além da necessidade de políticas mais eficazes de natalidade, temos também de trazer pessoas de fora. Temos de ter uma política de imigração
que dê condições a estrangeiros virem para Portugal, aqui se fixarem, trabalharem, produzirem, terem filhos, que queiram ser portugueses e permanecerem em Portugal. Isso só com países culturalmente mais próximos se fará, que são os países lusófonos. E não pode haver regras europeias que nos permitam de combater o enfraquecimento da nação portuguesa. Não o podemos permitir. Concluo agradecendo a vossa paciência de me ouvir e afirmando o seguinte: este partido não é um partido de cavaquistas, de passistas, de santanistas, de rioístas ou de outros. E muito menos o PSD é um partido de pseudo-elites. Este partido, se é que é de alguém, é o partido de Sá Carneiro. E o Dr. Francisco Sá Carneiro quis que o PSD fosse um partido reformador, humanista, com a pessoa no centro da atividade política. Um partido de operários, funcionários públicos, professores, comerciantes, agricultores, trabalhadores, industriais, profissionais liberais, de laicos, ateus ou religiosos. Sá Carneiro quis que o nosso partido tivesse no seu seio a expressão de toda a sociedade portuguesa. E disse Francisco Sá Carneiro: o PSD é principalmente o partido dos militantes que o fizeram seu. E como disse no encerramento do 4º Congresso em 1978 em Lisboa, no PSD há os portugueses e sociais-democratas que todos somos. O partido é um e apenas um. Sei que o Rui Rio continuará neste caminho. Muito sucesso, Presidente, e muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Muito obrigado.